Olá, pessoal. Aqui é a professora Mayra Vale, da Universidade Federal do Paraná. Então, hoje nós vamos dar início ao curso do sistema endócrino, né? Essa primeira aula vai ser uma aula introdutória, assim como a próxima aula, em que nós vamos abordar conceitos que são importantes para entender esse sistema que é tão diverso e que envolve tantos órgãos e tantos hormônios diferentes, né? Então, para começar, né, vamos lá? Você já parou para pensar como as células se comunicam, né? Como a gente tem trilhões de células no nosso corpo, diferentes tipos, e que estão localizadas muito distante uma das outras, né? Então, uma célula da boca, como ela se comunica com uma célula do estômago, e uma célula do pé, como que ele se comunica com um neurônio, né? Então, assim, como essas células mandam mensagens uma para as outras, né? Então a gente tem dois sistemas básicos de comunicação no nosso corpo. Um, provavelmente vocês já assistiram às aulas, que é o sistema nervoso, e outro o sistema endócrino. A diferença entre eles vai ser a rapidez, né? Então o sistema endócrino seria o sistema, uma via de comunicação química, que vão envolver substâncias químicas que são os hormônios. E outro seria a via elétrica, que vão envolver uma transmissão elétrica via, né, impulsos nervosos, ou o famoso potencial de ação. Qual a diferença? Na verdade, a parte elétrica do sistema nervoso, ela também envolve a química, né? Porque a gente tem vários neurotransmissores que às vezes podem ser neurotransmissores e às vezes a mesma molécula pode ser chamada de hormônio. Mas isso vai depender da forma como ela é entregue, digamos assim, né? Ou a rapidez desse processo. Então, a via química, quando a gente fala que ela é mais lenta, é como se ela fosse uma carta, né? Eu lanço esse hormônio no sangue e aí, sei lá, uma glândula que está, por exemplo, no meu encéfalo, libera um hormônio que cai na corrente sanguínea e vai influenciar as células lá do meu pé, mas ele vai demorar um tempo maior para chegar e mais do que isso, digamos, para causar modificações. A via elétrica ela é muito mais rápida, né? O potencial de ação ele acontece em milissegundos. Então essa é basicamente, são os dois sistemas de comunicação do nosso corpo, eles agem junto para integrar as funções, né? Integrar o funcionamento, manter a homeostasia, porém um vai ser mais rápido do que o outro. Mas os dois são importantes, os dois vão ter o seu papel. E aí, tem aquelas coisas que a gente acha que sabe, né? Mas afinal, o que são hormônios, né? Na verdade, por mais que seja é uma substância química, tá, mas que tipo de substância química, né? Então, é uma substância química não nutriente, ou seja, não pode ser um nutriente, que é usado para sinalizar a distância, né? No geral, caindo na circulação sanguínea, e aí vai promover algum efeito no corpo, né? Mas não é tão simples assim a gente conceituar o hormônio, né? Essa conceituação ela já mudou e vive tendo essa discussão. Será que tal molécula é um hormônio ou não é? Né? É uma citocina ou é um hormônio ou é um neurotransmissor, né? Então tudo isso realmente é um pouco confuso, mas aqui a gente vai considerar que são substâncias químicas que vão fazer a sinalização à distância, né? Caindo na circulação sanguínea e são não nutrientes, né? São outros tipos de substância, não tem o objetivo de nutrir o nosso corpo, e sim de sinalizar. Então, o sistema endócrino, a gente vai ter uma célula endócrina que vai liberar, observe que eu estou falando célula, né? Eu não estou falando glândula, e a gente vai discutir depois por quê. Então, a gente tem uma célula endócrina, essa célula vai liberar um hormônio no sangue, esse hormônio vai agir numa célula longínqua. Aqui eu acho que essa figura ela poderia ser diferente porque as células podem ser diferentes, né? Então, tipos diferentes de célula. E aí, onde que ela vai agir? Ela vai agir em todas as células? Não, ela vai agir nas células que têm receptor, que reconhece a presença dessa substância química, né? Então, algumas células não vão responder e outras, as células que têm receptor, vão responder. Vamos lembrar, aqui eu peguei essa bolinha aqui do Joaquim,
Então, se a gente imaginar que isso aqui é a membrana, né? A membrana da célula é uma célula. Isso aqui é uma camada de fosfolipídio, lembra? E a gente vai ter canais, realmente, né, para poder entrar. Não são todas substâncias que conseguem passar pela membrana. Quais as substâncias que conseguem passar pela membrana? São as substâncias lipossolúveis. Senão, tem que ter canais, que podem estar fechados ou abertos. Então, aqui a gente está vendo, né, tem um furinho. Isso aqui, digamos que fosse um canal, só vai permitir certas coisas a entrar. E aí, muitos dos hormônios, eles vão depender de ter receptores. Então, imagina que isso aqui, né, uma caneta, vou fazer a caneta é uma proteína transmembrana, ela é um receptor. Então, aqui, ó, tá a minha caneta, e aqui a tampa seria o hormônio. Então, o hormônio tá vindo aqui pelo sangue. Se não tiver onde ligar, ele não vai ligar. Mas se tiver onde ligar, né, se ele encaixar, como a tampa da caneta encaixa aqui na caneta, se eu tenho um hormônio e se liga ao receptor dele, isso dispara um efeito dentro da minha célula, né? Porque, na verdade, esse hormônio aqui, muitas vezes ele não consegue entrar dentro da célula, mas na próxima aula a gente vai discutir mais isso, né? Então, só mostrando uma coisa bem simples, assim. E aí isso vai disparar uma resposta, né? Então, o sistema endócrino, basicamente, ele faz isso. Só para a gente lembrar, o sistema nervoso, ele já vai ter uma configuração um pouco diferente, né? Deixa eu só mudar aqui de lugar, porque senão vocês não vão ver adequadamente. Então, o sistema nervoso, ele primeiro envia um sinal elétrico para daí liberar um sinal químico que vai agir numa distância bem pequenininha, que é chamada de sinapse. Então, isso é uma distância muito curtinha. E por que tem que ser assim? Porque esse processo aqui, que depende de difusão, ele é demorado. Né? Quando o hormônio cai na corrente sanguínea, ele demora muito mais, né, para chegar no alvo dele do que aqui, que é uma distância ínfima, né? Então, primeiro você tem um sinal elétrico, depois um sinal químico. Mas, de fato, alguns neurônios conseguem lançar hormônios na corrente sanguínea também e ter uma sinalização, então, neuroendócrina, né? Então, são neurohormônios, são substâncias químicas liberadas por neurônios, e por isso são neurotransmissores também, né? Mas que também agem como hormônio, porque caíram na corrente sanguínea. Então, você vê que essa separação entre sistema nervoso e sistema endócrino, ela não é tão bem definida, né? E qual o papel, então, desses sistemas, né? Tanto do sistema endócrino quanto do nervoso, é promover a integração dos nossos sistemas, né? Como eu falei, todos esses órgãos, né? O pulmão, o sistema digestório, o sistema urinário, os outros sistemas todos, eles são banhados por sangue. Quando os hormônios chegam, né? Isso coordena a ação de todos esses sistemas, né? Por exemplo, se você tem um equilíbrio hídrico, um desequilíbrio hídrico, você tem que avisar o sistema digestório, avisar o sistema urinário, né? Coordenar a absorção junto com a excreção para fazer esse equilíbrio novamente, né? Ao mesmo tempo, o sistema circulatório também vai ser modificado, então ocorre uma série de modificações. Quem faz esse papel é o hormônio. O hormônio, ele vai avisando, digamos assim, todas as regiões de interesse para voltar à homeostase. Então, por exemplo, no caso do desequilíbrio hídrico, né? Então, é um mesmo hormônio. E aí é interessante perceber o seguinte: dependendo da célula, um mesmo hormônio, uma mesma molécula química, ela pode ter ações diferentes, né? Isso é muito interessante. Então, isso vai depender de quê? Vai depender do tipo de receptor e do tipo de sinal que aquele neurônio vai passar para aquela célula, né? Então, inclusive, assim, tem regiões, às vezes, por exemplo, na parte vascular, né? Quando a adrenalina é liberada, os órgãos recebem menos sangue. Então, a gente tem uma vasoconstrição ali para diminuir o aporte de sangue para o trato gastrointestinal. Enquanto no músculo, você vai ter uma vasodilatação. Então, é o mesmo hormônio causando uma diferente resposta, né? Às vezes no mesmo sistema, que é o sistema vascular. Então, isso é bastante interessante, né?
E aí vem a pergunta, onde os hormônios são produzidos? Eu já chamei a atenção de vocês para isso, né? Que, lembra lá naquela figura, eu não falei glândula, eu falei células endócrinas. Por quê? Porque, classicamente, se achava que os hormônios eram produzidos só em glândulas, mas hoje a gente sabe que inúmeras células, como por exemplo neurônios, que não estão em glândulas, produzem hormônios. Então isso mudou um pouco. Então os hormônios são produzidos em células endócrinas, praticamente qualquer célula é capaz de produzir um hormônio. E aí também a gente tem uma diferenciação, né? Então, professora, glândula, você está falando de glândula mamária, você está falando de glândula sudorípara? Não, gente, tem glândulas que a gente chama de endócrinas e glândulas exócrinas. Então, glândula sebácea, que produz óleo na pele, glândula mamária, a glândula sudorípara, do que libera o suor, glândula salivar, são glândulas exócrinas, que vão secretar coisas mais para uma cavidade, enfim, para o meio exterior. A glândula endócrina, ela vai secretar sempre para onde? Para o sangue. Então, quando a gente fala de hormônios, a gente está falando de glândulas endócrinas. Quem são as glândulas endócrinas? Tireoide, hipófise, pâncreas, tem as células beta, é uma glândula endócrina. Então, são outras glândulas, né? Apesar de a gente chamar também glândula mamária, glândula sudorípara, glândula, que são glândulas exócrinas, ok? Então, só para fazer essa diferenciação também. Então, eu gosto bastante da parte de história, né? Então, eu não sei se todo mundo conhece essa vinhetinha do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Senta que lá vem a história. Então, só para apresentar que eu vou falar um pouco da história, do entendimento sobre o sistema endócrino, né? Então, há muito, muito tempo que a humanidade conhece o sistema endócrino por conta principalmente das doenças endócrinas, né? Então, essa daqui, né, é uma escultura pré-colombiana, ou seja, muito, muito tempo aqui nas Américas, antes, né, da descoberta da América ou da chegada dos europeus, que não é bem descoberta, porque já tinha uma população morando aqui. E aí, na região lá dos Andes, é muito comum, por conta da distância do mar, as pessoas apresentarem bócio. E isso aqui, ó, tá vendo? Que às vezes em algumas culturas virou como símbolo de beleza, e aqui tá representado numa escultura, mostrando que as pessoas percebiam isso. Isso é o sintoma de uma doença causada pela falta de um hormônio, que seria o hormônio tiroidiano. Então, isso aqui é um sintoma de hipotiroidismo. Ao mesmo tempo, tem várias descrições, por exemplo, sobre a diabetes, né, que era uma doença fatal, não tratável. Então, em papiros antigos, muito, muito antigos, antes de Cristo, até tem a descrição de pessoas com diabetes. Então, já se sabia, né? Não se sabia por que tinha essa doença, mas já se conheciam as doenças endócrinas. Com o avanço da ciência, aí já no século XVIII, no século XIX, né, que começou a se entender mais sobre isso, né? E no primórdio, o tipo de estudo que era feito era assim, remove a glândula e vê o efeito disso, né? Eram, digamos, estudos bem drásticos. Por exemplo, então, se castrasse um frango, né, um galo, ele não ia se desenvolver com essa metamorfose aqui que ele tem nessa diferenciação sexual entre a fêmea e o macho, entre a galinha e o galo. Então, quando se tirava o testículo dos galos ou dos frangos, né, que iam virar galos, esse animal não virava, ele ficava mais parecido com o que era uma galinha, mostrando que ali tinha alguma coisa que sinalizava, né, que naquele órgão era produzido alguma coisa que sinalizava para que o animal se desenvolvesse corretamente, né? Tivesse desenvolvimento sexual secundário. Então, o primórdio foi isso, mas ainda era muito incipiente, né? Ainda não se entendia muito bem. Mas aí eles começaram a ter a noção dos mensageiros químicos quando, além de retirar o órgão de um outro animal, o que eles faziam? Eles faziam extrato de glândulas. E aqui eu fiz até um gifzinho. Esse aqui é um pesquisador, né, o Brown Séquard, que viveu no século XIX, e no fim da vida, já velhinho, tipo que ele tá aqui na foto, ele se auto-injetou extratos de testículo, vocês podem ver que eles gostavam bem de testículo, né, testículo de boi.
E ele começou a difundir que o extrato do testículo de boi tinha restaurado a virilidade dele, por isso, né, proibido para 18. Porque provavelmente ele já era impotente, e daí quando ele se auto-injetou esse extrato, ele recuperou a virilidade. Então ali começou a se perceber que existiam substâncias químicas causando efeito. Hoje tem uma discussão, né, se não foi, na verdade, uma autossugestão, porque a testosterona, que seria responsável por isso, ela é lipofílica. E aí, como ele fez um extrato aquoso, não faz muito sentido, né? Mas enfim, foi muito falado na época, enfim. E aí isso, digamos que movimentou o meio científico para descobrir, afinal, o que são essas substâncias químicas, esses sinalizadores, né? Opa! A palavra... Opa! Vamos voltar. A palavra hormônio só foi cunhada daí em 1905 por esses dois pesquisadores, o Stalin e o Bayliss, que eram do Reino Unido, e eles descreveram, na verdade, em 1902, a secretina, que é um hormônio intestinal. E aí eles lançaram essa conceituação. Então chamaram de hormônio novo princípio regulatório transportado pelo sangue, que recebeu um nome de hormônio, que vem do grego de hormeu, eu já vi hormã também, não sei qual é o certo, que é uma substância que inicia, estimula, incita e irrita. Ou seja, né, quando você injeta essa substância, ela cai no sangue, ela vai ter algum efeito no corpo, né? Então esses dois aqui foram os pais dessa palavra. E a partir daí começaram a testar várias glândulas com vários órgãos com esses métodos que eu já descrevi para vocês, que é fazer maceração e injetar no animal, que é retirar a glândula e ver o efeito disso, né? Já se tinha noção de que quando você tira testículo e ovário, o animal não procria, então percebiam essa relação também, né? E aí todas as glândulas que foram descobertas desse jeito clássico, né, tipo de remoção, enfim, nessa época, elas são chamadas de glândulas clássicas, que é a hipófise, tireoide. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês na figurinha, né, que eu esqueci que não tá mostrando. Então, aqui hipófise tá no encéfalo, a tireoide aqui nessa região, a paratireoide tá bem juntinho aqui. Depois vem o pâncreas aqui, eu acho que tá marcando o timo também, que não tá na lista, mas enfim, o pâncreas, suprarrenal, que fica em cima do rim, por isso tem esse nome, né? Os ovários ou os testículos. Essas são as glândulas clássicas que secretam vários tipos de hormônio. Então, a hipófise, ó, aqui tem 6 hormônios, GH, PRL, TSH, PRL é prolactina, LH, FSH, CTH. A gente vai falar de cada um deles. A tireoide tem o T3, T4 e a calcitonina, o paratireoide, o hormônio da paratireoide, o PTH. Pâncreas, insulina, glucagon, somatostatina. A suprarrenal também secreta vários. Aí a gente tem a glândula e a medula. A glândula vai secretar mineralo, glicocorticoides, mineralocorticoides, androgênios, e a medula vai secretar adrenalina e noradrenalina. Os ovários vão secretar estrogênio e progesterona, e os testículos testosterona. A gente vai falar depois em cada uma das funções diferentes desses hormônios, né? Mas, como a gente já comentou anteriormente, existem órgãos endócrinos não convencionais. Isso quer dizer, né, o coração, ele secreta o peptídeo natriurético atrial. Então, o próprio coração tem células que liberam hormônios, então por isso ele está aqui, né? O hipotálamo também vai liberar o hormônio antidiurético, a ocitocina. O rim libera eritropoetina e a vitamina D. O timo, timulina, tecido adiposo, leptina, adiponectina, resistina. O cérebro, colicicilina, ANP, que é o peptídeo atrial natriurético também, BNP. Trato gastrointestinal é o principal órgão endócrino do nosso corpo, libera um monte de hormônio. Então aqui tem gastrina, secretina, colecistocinina, grelina e muitos outros. E o músculo esquelético também libera hormônios. Esses aqui são só alguns, mas tem mais, né, outros que liberam. Então, isso ampliou muito o estudo da fisiologia endócrina, né?
Então, o que a gente estuda, né, em fisiologia endócrina? A gente estuda diversas coisas, é preciso saber de um hormônio, né, do sistema endócrino. Então, a química do hormônio, né, como ele é sintetizado, como é essa bioquímica, a química é que tipo de substância é esse hormônio, é um lipídio, é uma proteína, de onde ele vem, né, quais as características, ele se associa, ele se dissolve bem em água ou ele é lipossolúvel, né? Como que é o processo de secreção dele, como ele é eliminado, secretado pela célula, qual que é o transporte plasmático e tecidual, né? Como que ele entra no tecido, como que ele é transportado no plasma, né? Se ele for lipossolúvel ou se ele for hidrossolúvel, isso vai fazer diferença, a gente vai discutir isso, né? Qual é a ação na célula, quais os efeitos biológicos ele tem, né? O que ele causa no corpo. E um hormônio, ele não pode ficar para sempre circulando, né? Ele vai ter um tempo de vida. Então, como que ele é metabolizado, ou seja, como ele é quebrado e depois como que ele é eliminado, que é a depuração, como é que ele é excretado no nosso corpo, qual via, pelo rim, é no fígado, é no pulmão, onde que isso acontece. Então é isso que a gente estuda na fisiologia endócrina. E a verdade é que da concepção, não é nem do nascimento, que antes eu tinha escrito nascimento, mas é da concepção, é lá quando o espermatozoide se funde com o óvulo. Até a morte, cada célula e cada função do seu corpo vai estar sob a influência dos hormônios. 24 horas por dia até você morrer. Então é um sistema super, super importante. Isso é só para ressaltar. Ui, eu ia me mudar de lugar. Mudei a tela. Então, quais são as funções gerais do sistema endócrino? Como a gente viu, são inúmeros hormônios e eles vão ter as funções mais diversas. Mas, garantir a reprodução. Isso o pessoal das antigas já sabia, já castrava animal, já removia testículo, porque isso garantia que o animal não ia reproduzir. Então, o sistema endócrino garante a reprodução. Regula o metabolismo e o balanço energético. Quanto a gente come, quanto a gente gasta de energia, para onde essa energia é enviada, quais são os fluxos metabólicos no nosso corpo, tudo isso depende do sistema endócrino. Daí são vários hormônios relacionados a isso. Promove o crescimento e o desenvolvimento, né? Então, para criança, todo mundo, né, imagina que tem vários hormônios que são importantes para o crescimento adequado das crianças. Então, também é muito importante para isso. E garantir a homeostasia do meio interno. Eu não sei, nas minhas aulas a gente não discutiu, eu acho, esse termo, então essa é a hora, porque homeostasia em fisiologia é muito importante. Pode ser que vocês já tenham visto, mas nós vamos ver de novo. Então, homeostase é um conceito criado pelo Claude Bernard, que era um fisiologista francês muito, muito importante. E, na verdade, ele não cunhou esse nome. Esse nome foi cunhado por um americano já no século XX, mas ele criou a ideia. E é uma ideia muito interessante porque ele fala que é uma propriedade autorreguladora do corpo, né? Então, para a gente se manter vivo, por exemplo, você tem que estar no nível de hidratação. Se tiver muito acima, aquela história, beber água demais pode te matar, é verdade. Porque se o corpo não der conta de eliminar, a água pode te matar. Ao mesmo tempo, se faltar água, ou seja, se você estiver no nível abaixo, isso também é perigoso. Então, o corpo, ele mantém um equilíbrio dinâmico, né? Não é uma coisa estável, mas ele mantém alguns parâmetros sempre numa faixa, né, estreita. Então, por exemplo, a nossa temperatura é uma faixa bem regulada. É de 36, sei lá, o que é compatível com a vida, né? Sei lá, 35,5 a 40, porque acima disso ou abaixo disso a pessoa tem hipotermia ou entra em convulsão, né? Então, o corpo trabalha para manter, para ele se manter nessa faixa. E aí tem a faixa ótima e a faixa perigosa, né? A faixa ótima é de 35,5 a 36,5, né? 1 grau. Acima de 37 é febre, abaixo de 36 é hipotermia, né? E às vezes, dependendo da temperatura, isso pode ser incompatível com a vida. Então, a homeostase é essa capacidade da gente regular isso, né? De várias coisas, do pH, né? Do equilíbrio ácido-base, da temperatura, da quantidade de água, da pressão sanguínea, da glicemia, da quantidade de açúcar no sangue. Então, tem vários fatores que são regulados na homeostasia desse jeito. E os hormônios vão ser fundamentais para essa regulação.
Então, os sistemas biológicos, eles, né, tendem a manter o meio interno dentro dessa faixa que é saudável. E quem que vai fazer isso? O sistema nervoso junto com o sistema endócrino. Por quê? Porque eles são sistemas de comunicação, né? Então é como se eles comunicassem o tempo todo, é para aumentar isso, é para baixar aquilo, e assim ir regulando. Então o que é controlado, como a gente está falando? Pressão, temperatura, volume, que tem a ver com a quantidade de água, né? Osmolaridade, pH e a glicemia, que é a quantidade de açúcar no sangue. Como eu já estava... Esses são os principais parâmetros que são sempre controlados. E aí eles são muito controlados por hormônios e também por neurotransmissores, né, pelo sistema nervoso. Então, o que eu estou falando de uma faixa lembra que é um equilíbrio dinâmico, não é estático, né, não é uma reta. A nossa temperatura, ela oscila. De noite ela desce, de manhã às vezes ela sobe um pouco, então ela vai alterando. Então a gente tem o que a gente chama da faixa de normalidade, né? E aí tudo bem, a glicemia, a temperatura, a pressão sanguínea, elas vão modificar um pouco. Quando que está o problema? Se sair dessa faixa de normalidade. Daí o corpo tende a tentar trazer de volta, né? Para esse valor aqui. Quando que a gente tem a doença? Quando a gente não consegue mais retornar. E dependendo de quanto sair, isso pode ser fatal, né? Então, quais são os principais contribuintes para a homeostasia? O hormônio da tireoide, que controla o metabolismo basal, ou seja, glicemia, fluxo e também muito temperatura. Cortisol, ele vai regular o metabolismo energético, e ele atua, ele tem uma ação que a gente chama de permissiva, que ele permite que outros hormônios atuem. Tem depois os mineralocorticoides, que eles regulam os volumes plasmáticos e eles vão atuar dos eletrólitos, que isso também é fundamental, que é regulado, né? Sódio, potássio, cloreto. O ADH, que vai regular a osmolaridade via excreção ou não de água, né? Que é chamado de hormônio antidiurético. Os hormônios da paratireoide, eles vão regular os níveis de cálcio e fosfato, que são também fundamentais para o funcionamento do nosso corpo. E, por fim, a insulina, que regula a concentração de glicose no sangue ou a glicemia. Então, esses aqui são muito importantes para a homeostasia. Não que outros não sejam, mas esses são fundamentais. E reparem que, no geral, eles estão ligados com as glândulas clássicas, né? O que é interessante. Então, a gente tem o organismo em homeostase. Você tem uma mudança externa, por exemplo, sei lá, mudança de temperatura, ou uma mudança interna, né? Fiz xixi, liberei líquido, eu usei energia, meu corpo está mudando. Essa mudança ocasiona uma perda da homeostase. O que isso quer dizer, né? Sair um pouco daquela faixa de normalidade. Aí o organismo vai tentar compensar. Quando ele falha, é quando a gente tem a doença ou a disfunção. Quando ele é bem sucedido é o saudável, né? Mas isso está funcionando 24 horas por dia, né? No nosso corpo. Então, como o sistema de controle endócrino se dá? A gente tem a retroalimentação negativa e a positiva para manter essa faixa de normalidade, né? Ou para que os processos ocorram de maneira normal, né? Então, o que a gente vai ver? O que são essas retroalimentação? Então, quando uma variável é alterada, o sistema endócrino vai agir para voltar ela para essa faixa. E aí, isso vai ter a ver também com a regulação da secreção hormonal, que vai ser regulada por quem? Por sinais do sistema nervoso central, né, que podem diminuir ou aumentar a quantidade de hormônios, alterações químicas no sangue, né, que vão sinalizar que algum hormônio tem que ser liberado, ou próprio outros hormônios, né? Isso é um caminho de duas voltas. Por quê? Porque a gente tem o que a gente chama de alça, né? Por que a setinha aqui tá com duas? Tanto esses hormônios que são liberados, eles alteram as características físicas no sangue. E essas características, quando mudam, podem diminuir ou aumentar os hormônios. Isso tem a ver com as alças de retroalimentação. Então, a retroalimentação mais comum, que também é chamada de feedback, vocês podem ver essa palavra, é a retroalimentação negativa. Então, você tem um estímulo inicial, que, por exemplo, a glicose diminuiu no sangue, então a glicemia caiu. A glicemia caiu, isso vai gerar uma resposta
que é, por exemplo, a liberação de glucagon. Quando o glucagon é liberado, ele aumenta a glicose. Então, quando ele aumenta a glicose, ele desestimula aquele próprio estímulo inicial. Então, isso é uma alça negativa. A liberação de glucagon age no mesmo sinal que estimulou a liberação do glucagon. Então, à medida que a glicemia aumenta, né, que é a ação do glucagon, o glucagon vai parando de ser secretado. Então, isso é um jeito de ter um controle do próprio organismo sobre a secreção dos hormônios. Essa é a mais comum, né? É o que acontece mais comumente, assim, em praticamente todos os hormônios, né? Então, você tem um momento que o estímulo está funcionando e depois essa alça de resposta ela é desativada por esse próprio estímulo inicial que desapareceu, por exemplo, que é a baixa glicemia, né? E existe a retroalimentação positiva. Você tem um estímulo inicial e aí você vai ter uma resposta, e essa resposta aumenta o estímulo, que aumenta a resposta, que aumenta o estímulo, e é uma coisa meio explosiva, né? A gente não tem muitos exemplos, todos que eu conheço estão ligados ao sistema reprodutor feminino, que é a ovulação e o parto, porque, né, o parto, a gente vai ver um exemplo ali, eu já estou me adiantando, mas você precisa de um evento externo para parar isso, né? Porque ele é um negócio meio explosivo, ele não tem fim. Enquanto que a retroalimentação negativa, ela é um fim em si mesmo, né? Como a gente viu, ela vai é uma autorregulação mesmo. Mas a positiva é como se ela nunca fosse parar. Por exemplo, quando que ela para? Ela para com a ovulação ou para com o nascimento do bebê, que aí dá um basta, digamos assim. Então, por exemplo, outro exemplo de feedback negativo, né? Você tem a concentração de cálcio plasmático. Então, a célula da paratireoide, ela vai regular isso. Quando o cálcio cai, a paratireoide, isso é um estímulo para a célula da paratireoide liberar o hormônio da paratireoide. O hormônio da paratireoide, então, libera o paratormônio e ele vai ter ação lá nos ossos e nos rins. Né? Nos ossos, porque ele aumenta a reabsorção óssea, aumenta a reabsorção de cálcio no rim, né, da urina, e além disso estimula a vitamina D, que a vitamina D vai estimular a captação de cálcio lá no trato digestório. E aí, todas essas ações do paratormônio, elas vão aumentar o cálcio. Só que aí, aumentou o cálcio, eu parei de ter o que estava aumentando o paratormônio, que é o baixo cálcio. Então, aqui, ó, é a alça negativa. Essa alça negativa impede a secreção de mais paratormônio, né? Eu tinha uma baixa de cálcio, quando o cálcio foi restabelecido, eu parei de secretar o hormônio. A gente chama isso de feedback negativo. O feedback positivo, ou a alça de retroalimentação positiva, aqui tá negativo, gente, mas tá errado, né? Feedback positivo. Como eu falei, o exemplo é o parto, né? Então, você tem o bebê desce no útero, né? A barriga baixa, que o pessoal até brinca, né? Popularmente, isso estira o colo do útero, porque tá chegando a hora do bebê nascer. Então, estirou o colo do útero, ele libera a ocitocina. A ocitocina causa contração uterina. Quanto mais contração tem, mais a cabeça do bebê força o canal, o colo do útero, né? Então, mais estira o colo do útero, mais libera ocitocina, então isso vai numa crescente, para ter mais contração, né, para o útero se contrair mais força faz no colo do útero até o bebê nascer, né, então só quando o bebê nasce que o processo é parado, então é um processo que vai se retroalimentando positivamente. O outro é a ovulação. E aqui estão as referências, e na próxima aula nós vamos conversar sobre os tipos de hormônios, né? Os hormônios lipossolúveis, os hormônios que são derivados de proteínas ou de aminoácidos e das características deles e como eles se ligam às células, como eles são produzidos, enfim, várias coisas. E eu vejo vocês na próxima aula. Se vocês gostarem, curtem, compartilhem, deixem um recadinho aí pra mim, que é sempre bom saber se vocês estão gostando, se pode melhorar, o que pode melhorar. E é isso, aqui estão as referências. Obrigada pela audiência de vocês.